Olá! A reflexão de hoje é sobre uma frase de Jesus muito interessante que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 2. E a frase diz o seguinte: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. É mais uma daquelas compreensões que Jesus nos faz obter diante daquele outro comentário dele, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ti, né? E aí a gente vai ter hoje também a ajuda de Emmanuel, o grande espírito, né? No livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, do capítulo Socorramos. Emmanuel nos faz compreender essa história de com a medida que vós medistes, serás também medido, com a seguinte reflexão. Olha só o que ele diz. De certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias. O mundo está aí posto, né? Nós estamos aqui vivendo os problemas que nós temos que viver. Não importa se nós achamos que a grama do vizinho é mais verde ou que se nós estivéssemos em outra situação, usufruindo de outras coisas, não tivéssemos passando por determinadas privações, nós deixaríamos de viver desacordos, desajustes, confusões, discórdias. Sim, nós viveríamos. Porque nós temos que viver aquilo que é inerente às nossas necessidades de avanço moral e espiritual. Então, Emmanuel já começa a dizer assim, olha, você está onde você deveria estar. E partindo desse princípio, que não é fácil, você vai encontrar uma série de obstáculos que não devem servir para desnortear você, mas sim para fortalecer e serem utilizados como ferramentas de avanço moral. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Muitas vezes a gente vai estar de cadeirinha assistindo pessoas próximas a fazerem más escolhas e conquistarem consequências danosas. É isso que ele está falando. Que é assim como nós também faremos, mas ele está falando aqui do ponto de vista de quem assiste, né? E aí o que a gente faz, né? Como é que a gente ajuda essas pessoas a escolher melhor, a sair do erro? E a primeira coisa que ele diz é: censurar é fazer mais distância, desprezá-los será perdê-los. Que a gente tem aquele velho problema, a gente acha que quando o outro erra, nós somos melhores do que ele. Aí a gente faz, olha o que fulano fez. Eu jamais faria isso. Também fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? Também se ele tivesse feito isso, mas ele escolheu por aquilo, nós nos recolhemos à posição cômoda de julgar. E muitas vezes, quando a gente julga aquela pessoa errada, a gente não a julga digna da nossa companhia, da nossa convivência. E aí a gente se coloca num patamar superior. O nome disso é orgulho, orgulho. A gente nem percebe que faz isso muitas vezes, mas nós fazemos. E fazemos a maior parte do tempo. E Emmanuel nos chama a atenção para essa compreensão. Você encontrará dissabores, você observará os amigos caindo, mas ao invés de você ajudar, você vai censurar. E vai desprezar e vai se afastar. Olha aí, que escolha errada também você está fazendo, tão pior ou igual àquela que ele fez diante do que você julgou. Não é verdade? E aí ele considera o seguinte, que é imprescindível que nós saibamos socorrer esses irmãos através do bem efetivo e incessante. E o que é fazer o bem a quem está fazendo escolhas erradas, a quem não consegue enxergar melhor sobre determinadas decisões, caminhos, opções, cenários? O que é fazer o bem? É conversar à medida que essa pessoa nos permita, é não desistir dela, é ter paciência com ela, é entender as limitações que ela tem para enxergar o que a gente já enxerga. E é aceitar o fato de que ela está assim, ela não é assim. Ela vai galgar patamares mais avançados, mas no tempo dela. Então, quando nós temos essa compreensão, nós entendemos que ela irá avançar e é só uma questão de tempo. E até lá a gente vai ter paciência, explicando com calma, com serenidade, sem a crítica abusiva, sem o julgamento já sentenciando e penalizando, sem fazer com que ela se sinta mais culpada ainda do que ela já está, ou ela já é de fato e de direito, né? Então, fazer o bem incessante
É primeiro não julgar, sentenciar, depois é ter paciência, ter serenidade, é insistir, é perseverar junto com ela e respeitar o tempo dela, tá? E aí ele vai dizer, para começar, sintamos-nos na posição deles, acomogar-lhes a luta. Ele está propondo que a gente faça o exercício de se colocar no lugar deles e se fôssemos ele com aquela limitação de visão de mundo, como nós veríamos essa situação? O que nós faríamos a partir disso, né? Então, na hora que a gente faz esse exercício, algo em nós já vai mudar um pouco, porque a gente vai começar a entender por que ele não tomou a decisão melhorada, não é? E a partir daí a gente começa a encontrar a argumentação correta para auxiliar. E aí ele continua dizendo o seguinte, que situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Às vezes só em você não julgar já auxilia. Às vezes só em você não hostilizar aquela pessoa, não isolar, já auxilia. Porque você deixa o canal aberto para ela se aproximar de você. E às vezes emprestar os bons ouvidos também é um grande auxílio. Então o auxílio silencioso é fomentar algum caminho também para que ela alcance uma visão melhor acerca de tudo, sem necessariamente fazer nenhum tipo de balbúrdia moral, não é verdade? Ele diz isso porque no pensamento nós devemos guardar todos em vibrações de entendimento e carinho. E com a palavra a gente deve envolver com a bênção do verbo nobre. O que é o verbo nobre? É a fala que edifica, é a fala que explica, que ilumina, que lastreia de oportunidades de entendimento para que a pessoa faça escolhas benfazejas, para que a pessoa pense nos demais, pense nas consequências que irá colher, né? O verbo nobre é aquele que auxilia a tomada de decisão, para pensar, para falar, para agir, não é verdade? Aí ele diz que na atitude nós devemos ampará-lo sempre que possível. Por que nós vamos amparar quem está no erro? Porque nós temos que considerar que nós já estivemos no erro, ele está, se nós não nos recordamos nessa vida, com certeza em vidas passadas estivemos, e que nós podemos estar no erro hoje ou amanhã, e gostaríamos também de sermos amparados, não é verdade? E ele diz o seguinte, que em todo e qualquer processo de ação, devemos fortalecer nossos irmãos para o bem, e esse é um dever nosso, porque nós estamos o quê? Seguindo o modelo de Jesus, amando ao próximo como a nós mesmos. Então, é lógico que nós vamos trabalhar isso, fortalecê-los no bem de forma incessante. Emmanuel conclui o raciocínio dizendo o seguinte, à frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivemos medido, nos hão de medir a nós. Você gostaria de ser julgado por questões muito íntimas que só você sabe porque levou você a tomar aquela decisão? Claro que você não gostaria. Você gostaria de ser, no mínimo, compreendido. Não é isso? Então, você vai fazer isso com os outros? Com certeza, em 100% das vezes, nós não conhecemos todos os detalhes que levaram nossos irmãos a tomar determinadas decisões. Mas assim, ainda assim, nós insistimos no comodismo e no prazer de julgá-los. E a proposta de hoje é: lembre-se, as ferramentas e a intensidade que você irá usar para julgar o outro serão usadas contra você. Nós temos aí o fiscal da lei de ação e reação. Temos o ensinamento de Jesus, que é norteador, nos norteia, né, nos dá o rumo, e temos o fiscal, que é a lei de ação e reação, para trabalhar retorno de tudo que nós fazemos. Então ame, que você será amado de volta. Seja indulgente, que serão com você. Tenha paciência, que terão com você. Tudo o que é ruim volta, mas o que é bom volta também. No que você vai investir? Pense nisso.